Como você já sabe, a cada 15 dias temos o quadro Pergunte ao Doutor aqui no Bom Dia. Hoje o assunto é a relação do câncer com a infertilidade de homens e mulheres, não é, Adriana? Não existem estatísticas oficiais, mas especialistas acreditam que pelo menos metade das pessoas que submetem a radioterapia ou quimioterapia não sabe que os medicamentos podem comprometer a capacidade reprodutiva. E para responder às perguntas dos nossos telespectadores, estamos recebendo hoje aqui no estúdio do Bom Dia a especialista em reprodução humana, a doutora Cazuê Ribeiro, que tem 30 anos de atuação nessa área. Doutora, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Santa Catarina. De que forma exatamente a quimioterapia e a radioterapia podem causar a infertilidade? Bom dia. Bom dia. A quimioterapia e a radioterapia são tratamentos que avançaram bastante nas suas modalidades e têm conseguido um alto índice de cura. Mas para isso acontece a destruição das células, né, que cancerígenas são aquelas que se multiplicam de uma maneira muito desordenada, muito rápida. E da mesma maneira como esses tratamentos atuam sobre as células cancerígenas, infelizmente atuam também sobre as células germinativas, ou seja, aquelas células que vão originar os óvulos dos espermatozoides. Doutora, isso é inevitável, porque o tratamento ele precisa ser feito, né? O tratamento tem que ser feito. Só que o tipo de comprometimento vai variar. Alguns não são, nem todos são comprometidos com esse tratamento. Alguns não chegam a ter uma infertilidade completa. E isso vai depender assim, da idade do paciente, do tipo de tumor, da dose dos medicamentos, da dose da intensidade da radiação. Enfim, é uma série de fatores. Mas, de um modo geral, é sempre bom ter em mente que esses tratamentos acabam levando, de uma certa forma, essa dificuldade futura para uma gravidez. E com casos de câncer cada vez mais sendo registrados em idade jovem, é muito importante que as pessoas se preocupem, né? A gente vai continuar com a doutora Cazuê Ribeiro aqui ao longo do Bom Dia Santa Catarina e o pessoal de casa pode participar, né, Faraco? Pode participar, sim. Se você tem dúvidas sobre este assunto, ligue pra gente, participe do quadro. O número está aqui embaixo do vídeo, ó. 48, código da região, 3216-2768. 48-3216-2768, como a Adriana falou, a doutora Cazuê continua com a gente, vai responder todas as perguntas daqui a pouquinho nesta edição do Bom Dia ao vivo com a gente. Participe de qualquer lugar do estado. E agora chegou a hora de respondermos às perguntas dos telespectadores no quadro Pergunte ao Doutor de hoje. O assunto é como o câncer pode provocar a infertilidade entre mulheres e homens. Para responder às perguntas, estamos recebendo aqui no estúdio a médica especialista em reprodução humana, a doutora Cazuê Ribeiro, que tem 30 anos de experiência de atuação nessa área. Doutora, vamos para a primeira pergunta que foi nos enviada pela Ruth, telespectadora de São José, aqui na Grande Florianópolis. Ela tem uma filha de 30 anos que fez tratamento de linfoma em fevereiro, fez transplante de medula e depois desse transplante não menstrua mais. Ela quer saber se a filha vai voltar a menstruar. Essa é a pergunta. Bem, isso só o tempo é que dirá. Né? Ela poderá voltar dependendo da intensidade do tratamento, mas a gente tem que aguardar um tempo para que isso aconteça. Pode acontecer, digamos, em 1 ano, 2 anos, eventualmente até pode não recuperar. O José de Souza ligou de Palhoça fazendo a seguinte pergunta. O homem submetido à prostatectomia radical, que é a retirada da próstata, se ele fica com a fertilidade completamente comprometida? Ele fica com a fertilidade parcialmente comprometida, mas ele tem condições de fazer um tratamento e engravidar através da reprodução assistida. Então, naturalmente, a obtenção dos espermatozoides pode mudar, né, de ser o procedimento convencional. Nós precisamos talvez ter que retirar esses espermatozoides do testículo através de uma punção ou mesmo uma biópsia, né? Então, é possível, dependendo do grau de problema que a cirurgia proporcionou. Anderson Silva, aqui de Florianópolis, existe relação entre o câncer, a infertilidade, nós estamos falando justamente sobre isso, e a impotência? Vamos tentar resgatar um pouquinho do que nós falamos lá no comecinho do jornal também, doutora. Que relação é essa? De um modo geral, não há essa relação. O fato do paciente ficar infértil, ou seja, digamos, no caso dos homens, eles se submeterem a um tratamento de quimio ou radioterapia, isso poderá, numa determinada proporção, apresentar resultados assim de azospermia, uma diminuição bastante
acentuada da produção de espermatozoides. Mas isso não tem nada a ver com impotência, pode ter com infertilidade, que também é outra coisa que pode ser resolvida. Ou seja, desculpa Adriana, claro, com a infertilidade tem, com a impotência não, é isso? Não, pode ter com a infertilidade, nem sempre. Muitas vezes esses tratamentos em homens acabam, depois de um tempo, retornando, né, com o tempo à fertilidade normal ou então subnormal, que pode necessitar de um tratamento mais leve. A Cláudia de São José tem uma filha que tem câncer, fez radioquímio. Ela quer saber se a filha pode ter sido afetada por alguma radiação, já que está tentando engravidar há 3 anos e não consegue. Bem, se ela existem maneiras de saber qual o grau de infertilidade que a paciente apresenta. Então, ela tem que se submeter a exames. Pode ser que ela já tenha o retorno da sua função reprodutiva, pode ser que não. Pode ser que o retorno seja parcial e, nesse caso, o tratamento de reprodução assistida pode ajudá-la. Mayra de Florianópolis tem 27 anos, doutora, e já fez o tratamento de químio e também de rádio. Já em um diagnóstico de infertilidade, quer saber se existe algum tratamento pelo SUS para tratar dessa infertilidade aqui. Bem, o tratamento da infertilidade não se encontra disponível pelo SUS em todos os locais do Brasil. Existem alguns locais que apresentam. Agora, existem projetos realmente bastante interessantes no sentido de dar um apoio principalmente a essas pacientes que têm infertilidade em consequência do câncer. Existem projetos tramitando em nível superior, mas de qualquer forma existem alguns serviços que podem oferecer o tratamento. Doutora, aproveitando a sua presença aqui, o Dilson de Criciúma ligou querendo saber se existe uma posição adequada durante a relação para facilitar, ajudar na gravidez, para a mulher engravidar. Bem, de modo geral, é interessante que haja assim, uma penetração profunda para que aconteça, né, a chegada mais rapidamente possível para dentro da cavidade uterina. Então, existem as posições convencionais, nada assim de específico. Doutor Fernando, de Florianópolis, quer saber como os médicos chegam às estimativas dos números dos novos casos de câncer que vão aparecer durante o ano. Bem, todo país tem um sistema que vai, vamos dizer, fazer essa contagem de casos que vão aparecendo. No Brasil existe o Instituto Nacional do Câncer, que também se empenha muito em fazer essa estatística. Baseado no histórico, muito possivelmente. Baseado assim nos relatos que tem investigações em hospitais, contagem de cirurgias realizadas, enfim, geralmente através do número de cirurgias realizadas. Doutora Cazué Ribeiro, muito obrigada pela participação no quadro Pergunta ao Doutor do Bom Dia Santa Catarina. Agradecemos também você que ligou de casa participando.